Mas isso aí nenhuma dúvida, Renatinho, eu concordo com você. E justamente por mas maltratarmos... eu não concordo com você, entendeu? Quando você desmerece, eu acho que você desmerece demais aqui. Não, Renatinho, do técnico brasileiro, para mim é culpa de um sistema e também da questão financeira. Concordo. E aí, Renatinho, não dá para competir. Por que o futebol argentino não compete mais com o futebol brasileiro em nível de clubes? Por que eles ficaram tão piores assim do que a gente? Não, até porque eles são os campeões atuais do mundo. Porque não tem como competir financeiramente. Renatinho, eles começam a jogar bem, ou eles vão para a Europa, ou eles fazem uma escala aqui no Brasil. Da mesma maneira que os nossos, o Estevão não fez 18 anos e já vai para o Chelsea. Aconteceu mesmo com o Vinícius Júnior. E o clima na Transamérica deu uma esquentada numa discussão sobre futebol europeu e futebol sul-americano. Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo polêmico aqui no nosso canal TNR Fute, seu canal de tretas na mídia esportiva. Convido você a estar se inscrevendo, deixando aquele like para fortalecer e bora ver a discussão aqui do Tomás com a Renatinha Saporito na Transamérica, tá, rapaziada? Bora! Que amanhã... Maresca. O Maresca, ele prefere entender que vai ser um jogo equilibrado, que ele não vê tanta superioridade assim do Chelsea em relação ao Fluminense. A gente vê muito mais... A gente não, né? Acho que você principalmente, né, Tomás? Você vê uma disparidade absurda, né? Entre qualquer clube europeu em relação ao nosso futebol. Não, entre os principais, né? Não, a maioria. Eu não consigo, depois desse Mundial, ter a mesma opinião que eu tinha. Aliás, eu nunca achei, né? Eu acho que depende muito de cada situação. Mas o técnico do Chelsea, o Maresca, não vê assim tanta diferença entre o Chelsea e o Fluminense. Acabou de falar, né? Aliás, a maioria dos técnicos, né? O Luiz Henrique, quem mais? Durante a competição, né? Tentou melhorar a percepção, né, em relação ao futebol sul-americano. A gente que maltrata bem o produto aqui. Mas isso aí nenhuma dúvida, Renatinho, eu concordo com você. E justamente por maltratarmos... Mas eu não concordo com você, entendeu? Quando você desmerece, eu acho que você desmerece demais aqui. Não, Renatinha, pelo contrário, ao contrário de você, eu quero que melhore. Porque se você acha que tá tudo bem a gente jogar em gramados ruins... Não, eu não acho que tá tudo bem, mas eu acho que pelo que a gente vive, pela realidade do futebol brasileiro, claro, eu acho que a gente... foi muito competitivo, a gente compete... E assim, nos próximos 10 jogos envolvendo Paris Saint-Germain e Botafogo, o Botafogo não ganha nenhum, mas aconteceu, ganhou. Ganhou, tudo bem, parabéns ao Botafogo. O Flamengo amassou o Chelsea. E ganhou por merecimento. Concordo com você, o Flamengo foi muito melhor, em circunstâncias um pouco diferentes. Agora, é o que eu falo sempre aqui, se a gente for usar resultado para fazer a comparação, a gente nem começa, porque são 13 anos seguidos com o time sul-americano não ganhando do europeu. Eu não estou falando de resultado. Além de perder para algumas escolas. Peraí. Eu tô falando, durante esses 13 anos, quantos confrontos Brasil e Europa a gente teve? 7 ou 8. É muito pouco. Os que não houve... Quantos a gente precisa? Uma vez por ano... Uma vez por ano, não, nem uma vez por ano. Mas é o que Renatinha, tem. Mas é o que então, tem. Mas é o que tem, mas eu acho que é muito pouco, né? Pra assim gente... como uma competição só. Então, mas é que eu tô tendo calma pra falar depois de 12 anos seguidos. Você quer usar um campeonato. Tudo bem. Em circunstâncias diferentes. E que bom diferentes. que a gente teve esse campeonato com 32 times e a gente pôde ver tanta coisa, né? Que muita gente não imaginava. Ok, eu continuo Eu acho que a gente conseguiu competir de igual para igual na maioria das vezes, só isso. Por exemplo, Palmeiras e Porto, o Palmeiras foi melhor. Por que o Palmeiras foi melhor do que o Porto? Por que você acha que o Palmeiras foi melhor do que o Porto? Porque o Palmeiras é melhor do que o Porto. Mas não é melhor, é muito melhor. E pra mim o Chelsea é melhor do que o Palmeiras. Não é muito melhor, mas é melhor. O Bayern, pra mim, é muito melhor do que o Flamengo. E os grandes times europeus, e isso meio que está comprovado com 12 anos de vitórias consecutivas, são melhores do que os nossos melhores times. Agora, isso não é culpa do jogador brasileiro, do técnico brasileiro. Pra mim, é culpa de um sistema e também da questão financeira. Concordo. E aí, Renatinha, não dá pra competir. Por que o futebol argentino não compete mais com o futebol brasileiro em nível de clubes? Por que eles ficaram tão piores assim do que a gente? Não, até porque eles são os campeões atuais do mundo.
Porque não tem como competir financeiramente. Renatinho, eles começam a jogar bem, ou eles vão para a Europa, ou eles fazem uma escala aqui no Brasil. Da mesma maneira que os nossos, o Estevão não fez 18 anos e já vai para o Chelsea. Aconteceu mesmo com o Vinícius Júnior. Mas isso é fato, eu não estou discutindo isso, Tomás. É difícil concordo competir. Com você. É difícil competir, mas a gente competiu. E poderia ter sido muito pior. E para muita gente, o brasileiro ia passar vergonha lá. E para mim não. Se você pegar tudo que eu falei aqui ao longo do semestre, você gente fez uma conta aqui, qual a porcentagem do Palmeiras de bem na competição? Não, de ser campeão. De brasileiro ser campeão. De ser campeão. Do Palmeiras. A gente usou o Palmeiras aqui no programa. Sim, de ser campeão. Então. A chance do Palmeiras ser campeão era pequena, você concorda? Concordo. E acho que a do Fluminense subiu para 40%. Vamos dizer assim, que ainda acho que é importante, é um percentual importante dentro da realidade. O que está acontecendo com o Fluminense, assim, o Fluminense é a melhor surpresa. Porque esse tipo de torneio permite isso. Como a Copa do Mundo permite que de vez em quando a Bulgária vá lá e faça uma campanha espetacular, o Marrocos vá lá e faça uma campanha espetacular, a Croácia, que um técnico em cima da hora vá até a final, é um mês que tudo dá certo. E não estou tirando o mérito do Renato aqui, porque eu defendo o Renato há muito tempo. Contra alguns que falam que o Renato é um brincalhão. O Renato é um excelente treinador de futebol há muito tempo do jeito dele. O Fluminense está aproveitando isso, faz um trabalho que tem que ser aplaudido, com méritos. O que eu acho assim, para mim a grande notícia que fica para o nosso futebol aqui é que é possível jogar com um pouco mais de coragem os grandes confrontos. E isso a gente tem que aplaudir. Por exemplo, o Palmeiras, que não foi brilhante, mas ele jogou com coragem contra o Porto, né? O Botafogo, acho que no jogo contra o PSG, foi um time com muita estratégia. O Flamengo jogou com muita coragem contra o Bayern, mesmo perdendo, mas jogou com coragem, não ficou ali só se defendendo, tentou jogar. O Fluminense jogou com muita coragem algumas partidas, mas que a diferença é muito grande. Quando eles começam a acelerar, eu acho que isso fica muito, muito diferente. Né? Mas aí, Nori, se o Fluminense passar pelo Chelsea... foi o acaso. Poxa, mas o acaso também joga na Copa do Mundo, inclusive, mas a gente tá seleções. Sempre, a gente não, porque eu não me coloco nesse bolo. Estão sempre desmerecendo. É impressionante. Não, e eu acho que o sistema realmente atrapalha. A gente não pode ter uma opinião diferente? Pode, não lógico. É desmerecer, ter uma opinião diferente. Total. Mesmo porque eu concordo com você. O sistema é ruim, a estrutura é ruim, a grama é ruim, de férias, o estádio é ruim, o gramado... Tudo é ruim, né? A CBF, a gente sabe a bagunça, agora... Estão dizendo que vai melhorar, vamos ver o que vai acontecer. A expectativa é essa. Tomara a Deus, né, que as coisas evoluam aqui, porque a gente precisa. E eu acho que por a gente viver tão nessa situação precária, muitas vezes, cara, a gente foi muito bem. Sim, a gente foi muito bem. O que não quer dizer que a gente não tenha que melhorar muito para que amanhã ou depois... E não sei se a gente vai conseguir, mesmo que tudo fosse melhor aqui, pré-temporada, férias, gramados, organização, honestidade, estrutura, se tudo isso melhorasse, ainda ia ter, Renata, a questão financeira que nos atrapalha muito, cara, é muito difícil. Por exemplo, você pega o Bayern de Munique e os outros times alemães. O Borussia revela um grande jogador por temporada, invariavelmente esse grande jogador vai parar onde? No Bayern. Cara, como é que o Borussia vai competir com o Bayern? E há 20 anos ele está tentando e não consegue, porque a diferença financeira é absurda, é muito difícil. E isso não depõe contra o time brasileiro. Isso é uma maneira da gente explicar por que a diferença é tão grande. Eu não estou desvalorizando, eu estou tentando explicar por que a diferença é grande. Pô, o Estevão começa a jogar, já vai para lá, já desfalca o Palmeiras. Imagina se fosse o contrário. O jogador do Milan começa a jogar bem e viesse pro Corinthians. Mas isso não é exclusividade do Estevão, isso acontece aqui no futebol brasileiro há muitos anos. E há muitos anos a gente não consegue competir de igual para igual. De igual para igual. Esse desnivelamento financeiro ficou absurdo, a gente não consegue chegar mais. É só se lembrar de São Paulo. Vê como o São Paulo foi campeão do mundo contra o Barcelona e vê como ele foi campeão do mundo contra o Liverpool. Vê como o Corinthians foi campeão do mundo contra o Chelsea. A gente só joga na defesa contra eles, nessas decisões. Raríssimas exceções, por exemplo, agora Flamengo e Chelsea. Mas não foi uma decisão. Por que a gente joga na defesa? Porque o brasileiro perdeu a coragem? Não, porque fica difícil competir com times tecnicamente mais fortes. Ou não são tecnicamente mais fortes? Não existe essa diferença técnica. São tecnicamente eles vêm aqui e tiram fortes. Os nossos melhores. Mas é assim, sei lá. Eu acho que quando você cita aí, né, os clubes... É maravilhoso contra o City. Maravilhoso. Mas o Hilal tem o dinheiro que nós não temos, né? O Hilal é um time quase europeu que joga na Arábia Saudita. Não dá pra... Se os times brasileiros tivessem a grana do Hilal, a gente teria um nível técnico mais forte também. Nesse período aí nós estamos falando de 15 anos, né? 13 anos, perdão, na minha conta. De 13 anos, desde da conquista do Corinthians, se a gente for pegar todos os grandes times brasileiros que chegaram, que ganharam, todos eles têm uma derrota cachapante
Assim, você tem o Corinthians com o Tolima, tem o Palmeiras com o Tigres, você tem rebaixamento no meio do caminho, tem o São Paulo perdendo o título para o Independiente Del Valle, você tem o Flamengo perdendo o título para o Independiente no Maracanã. Então, aí tem o Atlético Mineiro com o Raja Casablanca. Você tem o Botafogo que perdeu para o Pachuca o ano passado, entendeu? Eu acho que nós temos condições. Hoje nós temos Flamengo e Palmeiras num patamar que a gente coloca ali superior. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, se eventualmente eles jogassem o Campeonato Português, eles jogariam para ganhar o Campeonato Português. Eles jogariam para disputar o título do Campeonato Português. Acho que eles jogariam a Bundesliga para ficar entre os melhores da Bundesliga. Também acho. O Campeonato Francês, talvez eles tivessem uma chance de disputar ali, que o Campeonato Francês é bom, ele não é ruim. Tem times muito fortes, inclusive o PSG. E outros times que com bom poder financeiro. Agora, você pega o Flamengo e o Palmeiras, eles vão jogar na Premier League, eles vão ficar lá para o 10º lugar. Eles vão disputar do 10º para cima com alguma sorte. Né? É difícil. No Campeonato Espanhol, eles não vão encostar no Real Madrid e no Barcelona. Eles vão ficar lá, Sevilha, tal, porque eles são uma exceção aqui dentro do nosso futebol. O que eu acho que a Renata tem razão num aspecto é assim, a coragem que os times brasileiros tiveram em alguns momentos de tentar jogar contra os mais fortes, os poderosos, que a gente não vinha vendo a algum momento. Agora, que a gente está muito para trás, a gente está muito para trás ainda, no ritmo de jogo, no estilo de jogo. Você vê o que o Paris Saint-Germain fez com 2 a menos, por exemplo. Né? Você imagina um time brasileiro fazendo aquilo com 2 a menos? Os 9 em campo, eles vão estar encostados no goleiro, tentando defender a trave de qualquer jeito. Os caras vão com 2 a menos, eles atacam, eles conseguem fazer coisas que a gente não faz mais. O que não é demérito nosso, é muito mais mérito deles, porque são mais organizados, têm muito mais dinheiro. Eles podem vir aqui, o grande zagueiro que o São Paulo revelou nos últimos anos, o Paris Saint-Germain veio, pegou o Beraldo. O Palmeiras, a gente estava falando aqui, a zaga, a reserva. Faltou, o Vitor Reis está onde? Está no City. Ele estava no Palmeiras até outro dia. O Estevão foi para o Chelsea, que ganhou do Palmeiras. O Flamengo está perdendo o Endrick que ganhou sozinho quase o Campeonato Brasileiro aqui, não consegue jogar no Real Madrid. Então, essas são as coisas que doem na gente. Mas isso não vai mudar em 10 anos. Difícil mudar em 10 anos. Muito bem, sim. Rapaziada, o debate aí na Transamérica sobre o nível do futebol sul-americano e o nível do futebol europeu. A Renatinha acha que o nível tá mais perto, ela acha que os times sul-americanos não fizeram um papel feio aí no Mundial, né? E o Tomás e o Noriega ali defendendo ali futebol europeu, né? Com seu investimento, com sua organização, a forma que os times grandes da Europa jogaram aí contra os times brasileiros, mais na defesa, né, rapaziada? Então eu quero saber a sua opinião, com o que você tá nessa treta aí com a Renatinha, que acha que o futebol tá mais próximo da Europa, ou com o Tomás e com o Noriega aí, tá? Deixe sua opinião. Mais polêmicas na mídia esportiva eu trago aqui pra vocês. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima treta.